Show tá de roupa de procedimento, nem deu tempo. O vestido aparecendo por baixo. Vocês dão um desconto aí pra mim. Pra gente não atrasar mais. Hoje Gente, então vamos lá? Acho que aos pouquinhos ele vai mostrando aqui, fazendo a conexão pelo Face e a gente vai começando aqui. Então, hoje é dia 23 de maio, quinta-feira, então toda quinta-feira estamos aqui para o nosso Papo de Plástica, pelo Facebook, pelo Instagram. E a gente sempre coloca no começo da semana qual vai ser o nosso tema, para vocês encaminharem as perguntas, as dúvidas de vocês. Vocês também podem fazer algumas perguntas aqui durante a nossa transmissão ao vivo. E às vezes alguém que quiser fazer uma pergunta durante a semana, a gente sempre tá olhando o vídeo da semana anterior para poder responder para vocês, tá bom? Há algumas dúvidas, caso sejam muito extensas, para a gente poder responder numa simples escrevendo, a gente faz geralmente outras lives para falar do mesmo assunto, com outras abordagens, tá bom? Quem me acompanha aqui no Instagram também pode acompanhar pelo Face. Pelo Insta, essa nossa live só fica gravada, né, por 24 horas. Então, a gente perde um pouco os conteúdos. Então, os conteúdos ficam gravados pelo Facebook. E aí, lá já tem bastante vídeo. Eu sempre tento colocar o nosso assunto do dia para ficar mais fácil para vocês depois buscarem lá, tá? Então, lá dá para buscar os nossos assuntos prévios. Quando vocês tiverem dúvida, quiserem já dar uma olhadinha por lá, tá bom? Então, hoje o nosso assunto vai ser preenchimento, toxina, que é o Botox. Eu também coloquei pra gente discutir um pouquinho sobre fios, que tem muita gente que tem dúvida. E um pouco de laser, que eu acho que é um dos tratamentos que está muito atrelado ao nosso rejuvenescimento facial, tratamento para melhorar de qualidade de pele e tudo mais, tá? Bom, então eu preciso falar uma coisa pra vocês antes de começar a responder essas perguntas. De uma dúvida muito comum e que eu acho que é essencial a gente falar. Qual que é a diferença das rugas que existem? Então, a gente pode falar que existem rugas dinâmicas e rugas estáticas. As rugas dinâmicas são as rugas quando a gente se movimenta. Então, quando eu faço, por exemplo, cara de brava, então essa minha ruga aqui, ó, não tá com botox, então eu tô fazendo força, então eu consigo ver que eu tenho uma ruga dinâmica. Então, eu tenho vários músculos aqui que fazem esse movimento. Eu tenho outra ruga dinâmica na testa, por exemplo. Quando eu me movimento, essas ruguinhas aparecem. E eu tenho rugas dinâmicas na lateral. Vamos tirar aqui o óculos pra vocês. Que a gente fala, se eu forçar bem, ó, pé de galinha, né? É isso que a gente não tem? Tem. Então, essas são as rugas dinâmicas. Se vocês olharem bem de perto, eu também tenho ruga fixa. Aonde? Onde eu geralmente tenho o músculo mais forte. Então, se vocês olharem bem pertinho, ó, conseguem enxergar que aqui tem uma ruguinha, aqui tem outra ruguinha, certo? Na testa vocês não vão conseguir ver, mas tem uma linha bem fininha começando a aparecer. E aqui na lateral também. Então, então se eu tenho diferença de rugas, eu devo ter tratamentos diferentes, porque eu tenho diagnósticos diferentes, correto? Correto. Então, quando a gente tem rugas dinâmicas, que são as rugas do movimento, eu preciso tratar a causa dessa ruga, que geralmente é a musculatura que tá mexendo muito forte ali naquela região. Tem um amigo meu que tá me assistindo, por exemplo, que eu brinco com ele que eu preciso levar um caminhão de botox quando a gente for fazer, porque ele tem muita ruga dinâmica aqui na lateral. Então, quando a gente tá falando de ruga dinâmica, eu tô falando de tratamento de musculatura. Então, vamos lá. Tem aqui o nosso esqueminha. Então, as ruguinhas que eu fiz ali pra vocês, a movimentação, aqui, ó, essa é quando esses músculos aqui se movimentam. Esta é quando o frontal se movimenta. E a lateral dos olhos, quando o orbicular, que é esse músculo aqui, se movimenta. Então, eu preciso relaxar esses músculos da face pra eu relaxar. E esse músculo, a hora que eu sorrir, isso aqui não craquelar muito. A hora que eu mexer um pouquinho, mas não mexer tudo, isso aqui não formar. E a hora que eu levantar a sobrancelha, não levantar tão forte. Isso vai estar amenizando. Então, se eu tenho rugas dinâmicas, eu preciso tratar músculo. Então, o que trata músculo? Botox. Toxina botulínica, que, como o próprio nome diz, é uma toxina que vai agir lá dentro do músculo, vai fazer esse músculo relaxar. Como ela é uma toxina,
não age de uma hora para outra. Ela demora um tempinho para agir, em média 72 horas. Então, quando a gente faz a toxina, o Botox, Dysport, depende da marca que usa, em torno de 48 a 72 horas para ele começar a fazer efeito. Quando ele começa a fazer efeito, esse efeito ele não é simétrico, ele não começa da mesma forma e ele vai modificando até a gente chegar num platô entre 15 a 20 dias. Então, ele começa a fazer efeito, às vezes aqui na lateral já tá aliviando, mas aqui ainda tá movimentando. Às vezes, um lado da sobrancelha já tá aliviando e o outro ainda não. Então, essa movimentação, esse relaxamento da musculatura pode ser assimétrico, tá bom? E aí, isso geralmente vai num gradativo até chegar num platô em torno de 15 a 20 dias, que é quando a gente reavalia, para saber como que esse músculo reagiu à dose que foi colocada, tá? Quando a gente termina o tratamento do Botox, o paciente retorna, aquele músculo já está relaxado e ainda tem ruguinha lá, a gente precisa avaliar se essa ruga é dinâmica ou se essa ruga é estática. As rugas estáticas melhoram com a toxina, mas não somem completamente. Então, por exemplo, regiões que isso é muito comum, glabela, que é essa região aqui, tá? Essa região chama esse nome esquisito, chama glabela. Então, nessa região é muito comum a gente ter aquele risquinho igual eu mostrei pra vocês o meu. Quanto mais fundo for essa ruga, quanto mais fundo for, mais difícil é a gente corrigir. Por quê? Porque essa derme, essa pele vai aderindo a essa musculatura, vamos pensar assim. E essa região a gente não pode, por exemplo, colocar preenchimento. Ah, doutora, mas se tá fundo, vai lá e coloca um cimentinho embaixo e a sua ruga termina de esticar e ela some. Aqui passa uma artéria que tem conexão com a artéria central lá da retina, com a artéria oftálmica, que pode levar a casos de cegueira. Então, nessa região, a gente evita produtos espessos, a gente só usa o que é líquido. Então, Botox é líquido, tem segurança para colocar. Preenchimento aqui não é líquido, não é tão fluido, ele é mais espesso. Ele, mesmo que seja um preenchedor bem fininho, ainda assim ele tem uma viscosidade, que pode eventualmente ocluir um vaso e aí levar a um desfecho ruim, tá bom? Então, quem tem a mãe que isso aqui já é fundo, ou na família percebe, ou já percebe que tá marcando, comece a fazer a toxina, nem que seja preventivo, porque essa ruga é uma ruga muito difícil da gente corrigir depois. O que pode ser feito no pós-toxina quando isso aqui não melhorou completamente? Aí você tem que associar tratamentos. Nessa região, duas situações que são bem interessantes, por exemplo, laser e microagulhamento, que aí você vai tratar mais superficialmente essa pele, sem ser com injetáveis, vai estimular com que ela cresça, vamos pensar assim, de baixo para cima, e aí ela vai com o tempo amenizando, tá? Mas dependendo da profundidade da ruga, às vezes nem com toxina, nem com microagulhamento, nem com laser, ela vai sumir, às vezes ela vai amenizar, tá bom? Então, dependendo da profundidade, a gente não consegue melhorar 100% delas, mas a gente pode amenizar bastante. Então, o que é importante a gente explicar para o paciente e o paciente saber é que todo método tem a sua limitação. A gente consegue melhorar até um certo ponto com uma conduta, dali para frente a gente precisa associar algum outro tipo de tratamento, tá? Então, finalizada a nossa dúvida entre rugas dinâmicas e rugas estáticas, acho que isso era importante para a gente saber que o Botox age mais nas rugas dinâmicas, mas ele também melhora as estáticas, mas em algum momento essas estáticas a gente vai ter que tratar com algum outro tratamento. Por exemplo, o que eu disse agora, laser, microagulhamento. E tem outras regiões também que a gente pode usar os hidratantes injetáveis. Por exemplo, o Volite, que é o que a gente usa hoje, que é uma técnica para a gente fazer skin booster. O que é skin booster? É quando você quer melhorar a pele, fazer ela dar um brilho diferente, uma hidratação diferente. Falando nisso, me mandaram uma pergunta. Doutora, preenchimento no lábio só para hidratar é possível sem ser para aumentar, sem usar o preenchimento? Sim, então hoje a gente tem essa possibilidade que eu posso hidratar a pele. Eu posso, paciente que já tem o lábio bem desenhadinho, que já tem um volume legal, eu não preciso adicionar volume, mas tem aqueles risquinhos que a hora que passa o batom fica marcado, ou mesmo o homem que fica marcado, mas o volume está bom, eu posso só usar um hidratante injetável. Ele aumenta um pouquinho, assim, discretamente, porque ele puxa a água, então ele hidrata através de trazer água para a região, então ele dá uma leve inchadinha, mas ele não aumenta volume,
tá? Então, sim, Suzana, a gente pode fazer preenchimento, na verdade não é um preenchimento, é uma hidratação injetável no lábio, tá? Para quem já tem um volume legal. E outras regiões, falando de hidratação, que a gente pode fazer. Por exemplo, o paciente tem umas ruguinhas aqui, às vezes começa aqui, ó, a aparecer na lateral. Aqui é uma região que a gente não pode fazer toxina, não pode fazer não pode fazer o botox. Porque aqui eu pego o músculo do sorriso. Se eu vier descendo com a toxina muito para baixo, vai bloquear, meu sorriso vai travar. E aí eu não vou conseguir sorrir, tá? Então, essa região aqui, dessa musculatura, vamos lá no nosso esqueminha. Então, essa região aqui, que são os músculos do sorriso, ó, tá vendo? Então, nessa região a gente evita o botox, tá? Então, aqui, começou a ficar craqueladinho. Tem paciente que tem isso bem marcadinho. Aí, a gente pode hidratar essa pele para fazer ela dar uma inchadinha e melhora um pouquinho essas ruguinhas que aparecem ao movimento, por exemplo. Ou também laser, ou também microagulhamento, tá? E também paciente que tem essas marcas, mas o rosto tá bem emagrecido, que tá com perda de sustentação, paciente corredor, que faz corrida, que emagrece muito o rosto. Outras opções que a gente tem são bioestimuladores, que são como se fossem preenchimentos, mas eles não dão volume, mas eles melhoram a qualidade de pele, produzem colágeno nessa região que ele foi injetado, melhora a textura e costuma melhorar a densidade dessa pele, deixa ela mais grossinha, e aí melhora também essas ruguinhas laterais, tá? Muito bem? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Vocês podem me perguntar, tá, gente? Então, eu falei um pouquinho de preenchimento, bem de leve, e falei um pouco mais de botox. Boa noite, pra quem falou boa noite. Gente, como tá escurecendo rápido, né? Não são nem 6 horas e já tá bem escuro lá fora. Muito bem. Vamos ver no Face. Ok. Então tá, então eu vou continuar com as minhas perguntas aqui. Falando de botox, que é o que a gente começou falando, é seguro aplicar botox até quanto tempo antes de engravidar? Bom, a toxina, ela é contraindicada em mulheres gestantes, né? Mas antes de engravidar não tem problema. Então, de repente, a paciente fez a toxina e ela vai engravidar dali alguns dias, não tem problema, tá? O que a gente não pode mesmo em pacientes gestantes. Na bula da toxina, do botox, tem falado que, tem escrito, eles ainda não mudaram a bula, que pra gente também evitar em pacientes que estão amamentando. Mas a gente já tem uma normativa da Sociedade Brasileira de Pediatria, autorizando pacientes também que estão amamentando a fazerem botox. Então, não é mais contraindicado a gente fazer toxina em mulheres que estão amamentando, tá bom? A única contraindicação atual é mulheres gestantes e pacientes que são alérgicos a ovo, porque a toxina, ela vem num frasco e o conservante dela é a albumina, que contém, que é, né, o que o ovo contém. Então, paciente que tem alergia a ovo, como tem albumina dentro da toxina, não pode fazer, tá? A Silvane. Oi, Silvane, tudo bem? A Silvane perguntou, doutora, quem tem lúpus pode fazer esse preenchimento de hidratação? Silvane, o lúpus é uma doença autoimune, né? Em doenças autoimunes, a gente geralmente evita injetáveis. Mas o Volite, ele é um pouco mais fluido, em pequenas quantidades. Então, a chance que tem dele reativar uma doença autoimune ou dele piorar, existe. Para qualquer coisa injetável em quem tem doença autoimune. Mas é uma chance muito pequena. Se a doença estiver controlada e for uma quantidade pequena, né, por exemplo, no lábio, ou fazer região facial, não veria muito problema da gente fazer, tá? Agora, grandes volumes, né, regiões muito maiores na face, o ideal é que a gente repense, faça um pouquinho, ver se o paciente teve alguma reatividade ou não faça de uma vez muitas quantidades, tá? Obrigada pela sua pergunta. Vamos lá. Agora, Raquel. Oi, Ra, tudo bem? De quanto em quanto tempo o botox deve ser reaplicado? Depende da durabilidade de cada paciente. Então, toxina em média de 4 a 6 meses para a região da face, por exemplo. A axila que a gente faz para hiperidrose, paciente que tem muita sudorese, dura em média 10 meses. Eu tenho paciente que faz pescoço, que faz aplicação uma vez por ano.
quando tem essa musculatura muito forte, né, do platisma. Então, depende muito da absorção, né? Mas o tempo mínimo que a gente preconiza entre uma dose e outra, o tempo que a gente deve respeitar entre elas, pelo menos 4 meses. Se a gente reaplica antes de 4 meses, a gente pode eventualmente expor o paciente muito frequentemente a toxina e você começar a criar anticorpo e esse paciente lá na frente não fazer mais, a toxina não ter mais o efeito desejado ao Botox. Então, a gente normalmente respeita esse intervalo de 4 meses, tá? Então, tem paciente que aplica 3 vezes no ano, tem paciente que aplica 2 vezes no ano, e região, às vezes, extracorpórea, por exemplo, axila, que geralmente é 1 vez por ano que a gente aplica. Boa noite, doutora. Qual convênio atende ou o valor da consulta obrigado? No Silva, a gente atende Unimed, atende outros convênios, por exemplo, Bradesco, Sul América, alguns que podem pegar guia lá no São Francisco, que tem convênio com o São Francisco. Para quem não tem nenhum convênio, isso né, eu posso falar, o valor da consulta é R$200. Queria saber sobre bichectomia, não sei escrever direito o nome, a Sabrina. Ó, não é hoje o nosso assunto específico, Sabrina, mas a bichectomia faz parte, né, quando a gente tá falando um pouco de face. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque foi muito falado ano passado, 2 anos atrás, né? Bichectomia foi a cirurgia do momento, muita gente fez naquela febre. E aí hoje a gente vê alguns pacientes falar, não vi muita diferença, ou me arrependi um pouco. Então, quando que a bichectomia ela é indicada? Pacientes que têm o rosto muito redondo, que têm realmente a bola de bichar bem saltadinha, para uma indicação de afinamento do rosto. Mas ela não deve ser a primeira opção, geralmente, né? Normalmente a gente tenta primeiro estruturar esse rosto, tirar um pouco esse peso dessa região da bochecha, às vezes falta um pouco de estrutura malar, né, de região zigomática. Então, às vezes, você fazer um preenchimento primeiro pode ser uma indicação, ou às vezes não, se o paciente tem isso aqui bem estruturado e realmente é só a bolinha de bichar, a gente pode indicar a bichectomia, mas são casos mais selecionados, tá bom? Quanto tempo dura o preenchimento labial? A Marisa perguntou. Marisa, depende do produto utilizado. Então, existem várias marcas no mercado, cada marca com uma tecnologia e com uma durabilidade. Então, tem produto que dura 4 meses, tem produto que dura 6, tem produto que dura 1, tem produto que dura 1,5, em média, tá? Então, depende de qual marca está sendo utilizada. A média, né, a que a gente usa aqui no consultório, em torno de 1 ano e pouquinho. A Raquel perguntou, Botox pode ser usado para reduzir suor? Sim. Pacientes que têm hiperidrose axilar, principalmente, paciente que usa blusinha, por exemplo, nem usa cinza, né? Só usa preto, branco, algumas cores mais pesadas, porque fica aquela marca de suor aqui, né? Então, a gente faz na axila, né? É uma indicação excelente, o paciente fica extremamente, melhora a qualidade de vida, assim, infinitamente. Uma outra técnica para reduzir suor é fazer a simpatectomia, que é aquela cirurgia que você desliga o nervinho, só que você tem que entrar pelo pulmão, quem faz isso é cirurgião torácico, faz por vídeo, né? Aí vai lá e meio que desconecta esse gângliozinho. Mas pode ter algumas reconexões que a gente fala, pode recidivar o suor em outros lugares. Então, às vezes o paciente opera para resolver o suor da axila e começa a ter sudorese nas costas depois. É uma taxa pequena disso, né? Mas pode acontecer. Então, atualmente, o Botox nessa região axilar ele é bem interessante. Porque é tratamento que não é agressivo, dura bastante na região da axila e o paciente retorna às atividades, não tem que ficar afastado e não tem o risco de ter sudorese em outra região, tá? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Bom, então vamos lá. Essa aqui já foi. Quanto tempo segura antes de engravidar? Se fizer Botox, hoje uma paciente também me perguntou isso aqui. Se fizer Botox, quando passar o efeito, fica pior? Não, de jeito nenhum. A gente não falei logo no comecinho que o Botox ele pode ser tratamento ou preventivo, né? Então, imagina eu vou fazer alguma coisa para prevenir e depois na hora que passar o efeito ele vai estar pior? Não. Então, muito pelo contrário. Se eu faço um Botox preventivo, cada vez que passar o efeito vai estar
Claro que a gente continua envelhecendo, mas assim, a hora que passar o efeito não vai estar pior do que estava antes de aplicar, não, vai estar melhor, porque você relaxou esse músculo, evitou que essa pele fosse tracionando muito para baixo, então aquela ruguinha que ficaria cada vez mais funda, ela não vai ficar tão funda, ela já vai estar um pouquinho mais rasa, tá? Então, não. Então, quando passa o efeito do Botox, a pessoa fica melhor, tá? Não tem... Ai, mas doutor, se eu começar a fazer Botox, eu vou ter que fazer sempre. Também não. Não tem, né? Isso não é obrigatório. Começou a fazer, se conseguir reaplicar sempre, para manter essa durabilidade, esse efeito preventivo, melhor. Mas tem condições de fazer só uma vez por ano? Faça, porque também vai ter seu benefício, tá? Não precisa ter essa obrigatoriedade de fazer a cada 4 meses ou a cada 6, né? Tem que adequar ali a programação do paciente. Ao invés de fazer o Botox, posso fazer laser para rugas? Isso é muito legal a gente conversar. Pode, claro, mas eu vou estar agindo em planos diferentes, né? Então, por exemplo, se eu estiver falando daqui da lateralzinha, se eu estiver falando da testa, da fronte, igual a gente falou no começo, que eu relaxei esse músculo, mas ainda ficou a ruga estática, eu jogo lá o laser em cima dessa pele, que vai agir mais superficial. Então, aqui em cima tá a pele, aqui no meio tá a gordurinha e aqui o músculo. O Botox, ele tá agindo aqui. O laser, ele vai estar agindo aqui na pele e aqui um pouquinho na gordura, né? Então, aí você vai atingir camadas diferentes, tá? Então, com intuitos diferentes. Eu não consigo tratar uma ruga dinâmica com o laser. Então, eu posso tratar aqui em cima a pele, a gordurinha, mas o músculo tá mexendo aqui embaixo, essa pele vai continuar mexendo junto com o músculo, tá? Agora, as ruguinhas estáticas são as ruguinhas que melhoram mais com o laser, por exemplo, tá bom? Tem muita gente que tem medo de fazer Botox e ficar com a cara esquisita, né? Então, o Botox, ele é líquido, ele não dá volume na face, ele geralmente é aplicado nas regiões dessa musculatura superior, do terço superior da face. Algumas outras regiões que a gente pode aplicar, por exemplo, Botox, a gente pode pôr aqui se eu tenho um paciente com sorriso gengival. Quando sorri, expõe a gengiva, quando sobe muito. Então, eu vou lá e relaxo esse músculo que sobe muito o lábio. Eu não tenho Botox aqui na região do sulco, ele não preenche, ele trata a musculatura, ele relaxa. Paciente que às vezes tem muita covinha aqui, ou que puxa muito o cantinho da boca, eu posso no músculo, não para dar volume, mas para tirar essa tensão. Paciente que tem muita marca, ou que tem esse músculo do pescoço muito forte, começa a também marcar, vincar, ou começa a perder um pouco do contorno de mandíbula. Aí esse músculo tá puxando muito, então eu relaxo esse músculo para melhorar o contorno de mandíbula, por exemplo. Se eu tenho paciente que tem muita ruguinha, por exemplo, tabagista ou que é ex-tabagista, muita marquinha, faz muito o bico, eu posso fazer também um pouquinho nesse músculo para ele relaxar. Mas cuidado para não fazer muito, para não perder a sucção, tá? Masseter, que é esse músculo da mordida aqui, ó. Tá? Aqui a gente também pode fazer. Então, se o paciente tem uma masseter muito forte, a gente pode fazer para afinamento do rosto. Então, o rosto muito quadrado, ele pode ficar um pouco mais oval. E também pacientes que às vezes têm bruxismo, que aperta muito, range muito dente, né? Esse músculo, ele faz o fechamento da mandíbula. Esse músculo é o temporal. Se você morder, você vai sentir que mexe um pouquinho o temporal. Tem gente que mexe mais temporal, tem gente que mexe mais masseter, tem paciente que eu preciso tratar os dois, tem paciente que a gente trata um só, tá? Que mais que a gente pode fazer com Botox? As enxaquecas, as cefaleias, que já estão sendo tratadas com controle de medicação, às vezes não conseguiu chegar, né, naquele patamar, que geralmente são essas regiões mais tensionais. Que mais? Axilar. Às vezes a gente faz um pouquinho aqui no colo, se o paciente tem muito aquelas marquinhas, mas geralmente aquilo é mais de dormir de lado, que amassa mesmo a pele. Então aqui no colo é uma região legal pra gente fazer o Volite, que é a hidratação injetável. Em alguns casos a gente associa umas gotinhas de Botox também para essa região. Acho que seriam mais essas regiões. Nariz, né, também. Tem gente que a gente fala bunny lines, essas marquinhas aqui. Então a gente também pode fazer nessas regiões, tá? Ui, caiu minha caneta. Vou pegar outra aqui.
Tem o herpes labial. Difícil. Gente, o assunto acho que era de preenchimento labial, né? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, laser de CO2, um laser ablativo, paciente que tem herpes, geralmente trata, antes faz uma dose preventiva, né? Pra gente evitar que tenha, né, no pós-tratamento. Tanto para laser, principalmente, e para preenchimento também eu prefiro fazer. Se o paciente tem muito recorrente, acaba fazendo. Mas pode fazer, né? Não tem, só que tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Estou com um pouco de melasma na testa. Se eu fizer botox, posso tratar depois normalmente ou altera algo? O botox ele vai agir de novo lá na musculatura, que é mais profundo. O tratamento do melasma vai agir nas camadas mais pele, mais superficial. Então não tem problema. Ou fazer antes ou fazer depois do tratamento com botox e tratamento do melasma. Não dá pra fazer no mesmo dia, tá? Por exemplo, vai fazer um microagulhamento para tratar o melasma e aí fazer o botox no mesmo dia, aí não acho legal. Mas fazer o botox, esperar chegar no efeito, depois quiser fazer o tratamento do melasma, não tem problema. Ou o contrário também não tem problema, porque a gente tá trabalhando em níveis diferentes, tá? Que seria fios de sustentação. Então, tem alguns fios no mercado, a gente trabalha com um fio de Silhouette. O fio de Silhouette, ele é um ácido polilático, que é o mesmo componente do Sculptra, por exemplo, talvez vocês já tenham ouvido falar, que também é uma medicação para tratamento de flacidez, que ao ser absorvido, produz colágeno. O fio, além de ter essa produção de colágeno embaixo da pele, depois que ele foi colocado, ele tem uns conezinhos. E aí esse cone, que tem esse efeito, que tem esse formato mesmo de cone, ele dá uma enganchadinha na camada profunda da pele e dá uma leve tração. Então, para pacientes que têm um grau de flacidez inicial, que eu quero mais melhorar um pouquinho de contorno, tá começando a ter um pouquinho de sulco, e aí você dando uma leve tracionadinha, se você puxar 1 centímetro e tem uma melhora, você pode ter possibilidade de melhora com o fio de sustentação, por exemplo, o Silhouette, tá? Existem outros fios. Atualmente fala-se bastante do fio de PDO, que são fios pequenininhos, ele não tem efeito de tração, ele é mais para estímulo de colágeno, que aí coloca um monte de fiozinho em cada região, que seria mais ou menos um Sculptra, né? Só que aí o fiozinho fica lá. E o Sculptra é a medicação que você dilui e você vai colocando ali para estimular também colágeno, tá? Fio de sustentação, quais as regiões que a gente poderia... quais as regiões que podem ser colocadas. Então, por exemplo, a gente pode fazer... Uma região que eu acho muito legal é sobrancelha. Às vezes a gente faz a toxina, eu relaxo essa musculatura do orbicular, que é o músculo que puxa a sobrancelha para baixo, e a gente deixa o frontal funcionando. Mas tem gente que não tem o frontal aqui na lateral, tem gente que o frontal acaba antes. E às vezes mesmo eu relaxando o orbicular, a sobrancelha não sobe. Nessas situações, aí a gente pode fazer pós-botox, passar o fiozinho, tracionar, pra gente melhorar um pouquinho a lateralzinha, conseguir tracionar um pouquinho essa cantinho da sobrancelha. É bem legal. Outras regiões que a gente pode fazer, por exemplo, quando o paciente começa a formar um pouquinho do sulco, a gente pode tracionar e melhorar um pouquinho do sulco. Ou contorno de mandíbula, a gente pode também melhorar tracionando um pouquinho. Pescoço, também posso, está começando a aparecer uma papadinha, que é só pele, que não é gordura, aí a gente pode tracionar um pouquinho para melhorar esse contorno. Então, são essas regiões. Alguns fios também podem ser usados extrafaciais, podem ser usados corporais, mas são fios mais longos já, por exemplo, umbigo triste, mas que não tem tantos anos de segmento, mas pode se tentar também fazer para essas regiões corporais, tá? O que mais? 6h15. A gente tem mais 5 minutinhos, gente, pra gente poder terminar. Então, se alguém quiser mandar uma pergunta, pode me mandar, tá bom? Também me perguntaram essa semana aqui no consultório. Será que não é melhor eu fazer microagulhamento do que fazer o botox? Mesma coisa que eu falei em relação ao laser. O microagulhamento, ele vai auxiliar naquela camada mais superficial da pele. Botox eu vou trabalhar mais embaixo.
Tem paciente que melhora, às vezes só com laser ou só com microagulhamento? Tem, porque ela, na verdade, tem mais ruguinha estática do que ruguinha dinâmica. Então, pode acontecer, né? Se eu tenho um paciente que tem muito marcadinho aqui, fez a toxina e ainda continua muito marcadinho, é excelente. Ou quer só ir tratando com laser também? Pode? Pode. É que a toxina, como o Botox, ele relaxa o músculo puxa essa pele para baixo, fazendo a marquinha ficar mais profunda, é ideal que a gente consiga associar a tecnologia. Agora o paciente fala, doutora, eu só posso fazer o laser. Ótimo, já está tratando, já está melhorando de alguma forma. Mas as tecnologias não são substituíveis, na verdade elas são... uma ajuda a outra, são adjuvantes, são... Uma potencializa a outra, uma vai agir de uma forma que melhora o resultado uma da outra, tá? A Silmara Trevisa me perguntou, o fio é colocado no consultório? Silmara, sim, o fio a gente faz com sobranestesia local, então é tratamento de consultório, tá? O que a gente orienta do fio, por exemplo, se o paciente for fazer atividade física, esperar pelo menos de 15 a 20 dias, se for atividade física muito intensa, porque esse conezinho pra gente, se eu tiver tendo, uma das principais ideias for a tração, eu posso perder a tração se o paciente movimentar muito, ou fazer muita força, ou mastigar coisa muito dura, ou abrir muito a boca, e aí esse conezinho ele pode movimentar e perder um pouquinho a tração, tá? Então depois que a gente faz o fio, a gente pede um repouso pro paciente de pelo menos aí uns 20 dias, tá? Pra gente ter uma boa integração desse fio no tecido, certo? Acho que ok. O que mais? Terminamos? Então vou falar um pouquinho do Volite. Deixa eu ver se dá pra ver. Eu fiz Volite em mim semana passada. Mas não vai dar pra ver que tá um pouquinho longe. Mas eu falei, né, do Volite, por exemplo, aqui na lateral. Sulco também é legal, porque às vezes o paciente já fez preenchimento ou não tem aqui tão marcadinho, mas a hora que sorri, a hora que termina o sorriso, tá a marca da maquiagem aqui no cantinho, ou aqui no cantinho, tá? Então, quando o paciente tem já preenchido ou não tem indicação de preenchimento, mas a maquiagem fica acumulando e tem um risquinho bem fininho, que é a ruguinha fina, o Volarte é uma opção legal, que foi o que eu fiz semana passada, porque tava incomodando a maquiagem, ficava ali marcado e já dá pra gente... você já percebe, uns dias depois aquilo já puxa a água, já hidrata um pouquinho essa pele e não fica mais acumulando produto ali, tá? Então pode ser usado para complementar preenchimento de suco, o paciente que não tem indicação, não tem um suco muito profundo. Pode ser usado para hidratar lábio, para quem não tem necessidade de aumentar volume. Na lateralzinha, mão, é legal, tem paciente que tem a pele bem ressecadinha ou aquela mão bem, com a pele bem craqueladinha, é legal. Colo, também é legal a gente falar de hidratação, tá? O que mais? Terminamos por hoje? Foi rapidinho, né? Meia hora passa rápido. Mas também se a gente fica aqui falando, vocês cansam, né? Porque é muito assunto, é muita informação. Deixa eu ver se eu só não passei nenhuma pergunta aqui. Sabrina, consegui responder sua pergunta da bichectomia? Marisa, ok. Durabilidade. A Sabrina já tinha respondido. Desculpa, ela tinha respondido. Obrigada por nada. A Noemi me respondeu. Obrigada, doutora. Gosto muito do seu trabalho. Obrigada, Noemi. Lucélia falou oi. Thaís. Muito bem, gente. Oi, Fer. Tudo bem? Fer entrou agora. Ahá, pode ser usado suor, ok. Sim. Silvânia, ok. Gente, certo? Finito. Por nada. Então, vamos lá. Então, eu espero vocês semana que vem. Como eu coloquei hoje no Stories uma fotinho e tinha lá local para fazer pergunta, eu recebi algumas perguntas de tratamentos corporais, né? De mama, de abdômen, então eu vou dar uma selecionada nessas perguntas. Não vou responder hoje porque o nosso assunto hoje era mais fácil, tratamentos não invasivos, mas eu recebi essas perguntas, eu separo e a gente conversa sobre elas na semana que vem, pode ser? E se vocês quiserem depois colocar outras perguntas, outras sugestões,
a gente vai sempre respondendo as dúvidas de vocês por aqui, tá bom? Lembrar que para eu estar aqui, vocês precisam mandar as perguntas para eu saber o que é dúvida para vocês, para eu conseguir produzir um conteúdo que seja interessante, que as pessoas tenham dúvida e que esse nosso horário aqui possa ser proveitoso, certo? Gente, obrigada, bom fim de semana para todo mundo, semana que vem estaremos aqui, mandem as perguntas ou sugestões de temas, que a gente vai sempre deixando esse canal aberto, certo? Obrigada, bom fim de semana.